mas eu já fiz o tratamento da dor e não funcionou. O que seu tratamento tem de diferente, doutor? Essa pergunta pode se desmembrar em várias outras. O paciente sabe de um cliente que já passou por mim e que fez acupuntura e melhorou muito. Ou que fez osteopatia e melhorou muito. Ou que fez Mackenzie e melhorou muito. Ou que fez PNF, ou que fez quiropraxia e melhorou muito. Mas eu já fiz tudo isso, doutor. Como que eu vou confiar no seu tratamento se eu já fiz essa técnica? Geralmente, eu faço uma simples analogia com meus pacientes. E a analogia é a seguinte. Olha, qual é a sua profissão? Aí o cara fala arquiteto. Na sua faculdade de arquitetura, você se formou com quantos alunos? Você lembra? Uns 35. E você lembra lá no primeiro semestre quantos entraram na sua turma? E eles dão risada, né? Geralmente eles dão risada, porque a experiência que os pacientes têm, inclusive a minha experiência, a minha turma de acupuntura entraram 100 pessoas, formaram 32, né? Na minha turma de osteopatia entraram quase 40 pessoas e quando o número que se formou não me lembro, mas foram muito menos do que as quase 40 que entraram. E eu me lembro claramente que só eu e mais 2 colegas estavam trabalhando com osteopatia assim que a gente se formou. A grande maioria estavam trabalhando com outras coisas e muitos estavam com medo de aplicar, com medo de até se vender como osteopata. Então eu faço essa analogia para que o paciente entenda uma coisa muito simples. Se ele se formou em arquitetura, ele sabe que são poucos arquitetos que são muito bons. Ele é muito bom, mas ele conta na palma da mão o número de colegas que são muito bons. Se ele formou em medicina, fatalmente tem poucos na turma que ele se formou que ele confia a mãe dele, a esposa dele, a filha desse médico, sabe? Porque a gente sabe que não basta se formar, né? Você sacode uma árvore hoje e caem 300 fisioterapeutas, caem 300 médicos, caem 300 advogados. Mas qual é o advogado que você daria confiança para te defender judicialmente? Qual o médico que você daria confiança para cuidar de um problema muito sério que você esteja passando de doença? Qual fisioterapeuta desses 300 que caíram de uma árvore você iria confiar a sua saúde? E é só para que o paciente entenda o seguinte. Em palavras muito simples, pouco me importa que você já fez acupuntura com outro profissional. Pouco me importa que você já fez osteopatia, Mackenzie ou qualquer outra técnica que a gente utiliza aqui. Porque o que diferencia o meu trabalho dos demais é o raciocínio clínico. Pode ser que o profissional aplicou aquela técnica em você num momento da reabilitação que você não precisava receber aquela técnica. Então a gente brinca que existem várias fases no seu tratamento. A primeira fase é de controle da dor. A segunda fase é de controle de movimento. A terceira fase é de otimização funcional. A quarta fase é de recuperação da função. E existe até uma quinta fase, caso você queira fazer o return to play, né? O retorno ao esporte, que a gente chama de reatletização. É uma fase prévia à liberação para o educador físico, para o preparador físico, trabalhar livremente sem impedimentos com você. Então, talvez na fase de controle da dor, você não poderia ter recebido técnicas de exercício. Talvez na fase de recuperação da função, não era para você ainda estar recebendo osteopatia, quiropraxia, acupuntura. Talvez na fase de otimização funcional, não era para você ainda estar fazendo exercício de preferência direcional. Entende? Então, talvez o profissional, assim, pessoal, eu já investi 2 carros de luxo em minha formação. Né? Eu estou passando pela 6ª pós-graduação e um pouco mais de 10 anos de trajetória. Eu já fiz diversas formações internacionais. Dentre essas formações internacionais, eu já repeti as formações diversas vezes para aprimorar o meu grau de expertise no tratamento da dor na fisioterapia musculoesquelética. E eu te digo o seguinte, todos esses certificados que você vê aqui na minha parede, ó, todos eles, lá também, não são nem 1/3 dos certificados que eu tenho em casa. Eu só coloco aqui os mais importantes, os mais relevantes. Eu joguei praticamente um carro de luxo fora. E se eu colocar aqui 20 fisioterapeutas e eles tiverem dinheiro, eles podem comprar todos esses certificados.
basta fazer o curso, prestar algum nível de atenção, fazer uma prova mediana e você passa e tem os mesmos certificados que eu. Quer dizer que esses colegas que têm a mesma formação que eu vão ter a mesma habilidade que eu tenho para raciocinar clinicamente o seu caso e usar a técnica que você precisa na fase de reabilitação que você está? Bom, você já deve ter entendido que não é sobre a técnica, até porque quando você vai no médico e não gosta dele ou não gosta da abordagem dele, você não diz que medicina não funciona, você troca de médico, velho. Então, acaba com essa história, fui na fisioterapia e já fiz tal técnica e não melhorou, vou procurar Caio não. Acaba com isso, sabe por quê? Porque não é sobre a fisioterapia não funcionar, é sobre você trocar de profissional. E se você for meu paciente e tiver com vergonha de me dizer, pô, Caio, não tá funcionando o seu tratamento, eu tô igual, não tô percebendo mudança, tá na hora de você se abrir, não é vergonha nenhuma falar isso com a gente. E eu gosto até desses pacientes que falam isso comigo, porque eu me reviro em mil, eu me debruço no caso clínico do paciente, eu busco mentorias com profissionais mais experientes que eu, para tentar ajudar ao máximo aquele paciente. Então, muitas vezes a gente brinca que o cemitério dos derrotados é silencioso. O cara vai e faz ozonioterapia, não melhora, ele não volta no profissional que aplicou ozônio para dizer que não melhorou. O profissional tá achando que ele sumiu porque melhorou. Não deve estar mais com dor, não tá vindo. Né? Ninguém sabe disso, porque ninguém faz o follow-up, ninguém faz o acompanhamento. Então, não é porque esse tratamento que você fez não funcionou, que o meu tratamento não vai funcionar. Pode ser que a gente mude uma nuance na aplicação clínica do tratamento que você já fez, que mude completamente a forma como você vai prosperar na reabilitação, né? Como você vai desenvolver sua reabilitação. E essa semana eu recebi uma paciente de muitos anos atrás que voltou para um tratamento. Ela está morando em outra cidade agora, próxima daqui de Salvador, e estava com outro profissional nessa cidade. E aí ela percebeu que o profissional também era osteopata, também era acupunturista, aplicava exercícios de Mackenzie, assim como ela tinha experiência assim como ela teve experiência comigo, de receber todas essas técnicas no meu tratamento, ela confiou no profissional. Só que ela foi percebendo que esse profissional não estava dando resultado para ela. E aí eu perguntei, o que você fez no tratamento lá? Eu fiz esse exercício aqui, eu conheço, tal. Aí ela é Mackenzie, né? Eu Mackenzie, tá? E ele fez uma terapia manual aqui na minha cabeça, tal, a osteopatia, né? E ele colocou algumas agulhinhas, tal, mas melhorava na hora, no outro dia eu tava igual, Caio. E aí eu avaliei a paciente, encontrei uma preferência direcional diferente do colega, coloquei um exercício de Mackenzie, a paciente centralizou a dor irradiada, foi para o meio da coluna, intensificou, eu aumentei a carga do exercício, a dor da paciente aboliu, eu coloquei uma técnica de acupuntura para relaxar o sistema nervoso central, para inibir a atividade do sistema nervoso central, diminuir a tensão muscular. A paciente saiu 90% melhor, com tarefa de casa, e falou assim, essa é a diferença do seu tratamento, é por isso que eu vim aqui. Ele não passava nada para eu fazer em casa. Se ele não passava nada para ela fazer em casa, é porque ele não tinha, de fato, habilitação nessas formações que ele julgava estar aplicando. Também é um relato da paciente, eu não conheço o profissional, então não sei se ele realmente aplicou, né? A gente não coloca a mão no fogo por ninguém, mas eu só estou querendo deixar claro para você. Não desista de você, porque quando você assume que já fez determinada técnica que você me vê aplicando e não funcionou, e que por isso não vai funcionar comigo, você está desistindo de você. Não desista de você, porque dor crônica tem controle. Você só precisa ver qual é o aspecto da sua vida, qual é o aspecto do estilo de vida, do comportamento e dos exercícios que estavam prescrevendo para você que não estão funcionando, para a gente trocar, mudar a direção e seguir por uma outra visão de tratamento, tá bom? Por mais que seja a mesma técnica. Então, sempre brinco com os pacientes aqui. Por mais que você já tenha recebido determinada técnica, o conjunto da obra pode dar um resultado diferente. A ordem das técnicas que eu vou aplicar, o processo de educação que eu vou fazer com você para que você entenda o porquê de cada técnica, em que momento da reabilitação, pode mudar completamente a forma como você enfrenta a dor, a forma como você controla o problema. Beleza? Resumo da ópera é: Caio, já fiz osteopatia e não funcionou, quiropraxia também. Para que eu vou fazer seu tratamento? Porque você não fez osteopatia comigo.
porque você não fez Mackenzie comigo, porque você não fez acupuntura comigo, porque você não fez exercício comigo, e eu sou outra pessoa diferente do profissional que você tá. Só o fato de ser outra pessoa já muda completamente a forma como a gente aplica. Sabe por quê, pessoal? Não é o rótulo da técnica que eu tenho formação que vai tratar você, é como eu aplico ela. Entende? Não é porque eu tenho formação nível tal em determinada técnica e você veio de um cara que tem a formação mais avançada do que eu e não melhorou, que eu não vou te melhorar. Porque não é, por exemplo, a técnica A. Eu não concordo com muita coisa da técnica A. E o que eu concordo, eu misturo com a técnica B, que eu também não concordo com várias outras coisas. Então essa mistura da técnica A com a técnica B vira uma outra ferramenta de tratamento para você. Já esse profissional que estava te atendendo, ele acredita que é exatamente o que a técnica diz. Então a gente tem que ter um pouco de senso crítico, tá bom? Espero ter te ajudado, espero ter reacendido as suas esperanças no quesito tratamento da dor e espero te ver em breve. Um grande abraço, movimento é vida.